Boa tarde, eu sou o professor Renato Santos e agora vamos conversar a respeito da disciplina Gestão por Competências. Queria começar falando a respeito do trabalho avaliativo final. É um trabalho bem tranquilo. Eu coloquei um texto a respeito de como está acontecendo no mercado de trabalho aí a questão de demissão, o papel do líder na gestão de talentos. Sabia que metade dos profissionais que pedem demissão tomam essa decisão em razão de algum grau de satisfação com os seus líderes? Então esse texto vai falar a respeito disso, que muitos funcionários ficam insatisfeitos com os seus líderes, por isso que eles pedem demissão. Então o papel da empresa não é só garimpar talentos, vai muito além desse trabalho. Não basta hoje em dia você garimpar um talento, você remunerar bem o profissional. Você tem que cuidar do líder que cuida dos outros líderes, o líder que cuida dos outros liderados. Então eu coloco aí, eu faço 4 perguntas. A primeira pergunta você vai encontrar aí mesmo no texto, então no seu contexto. Você conhece alguma organização em que os líderes ouvem seus liderados a ponto destes colaboradores serem influenciados a criarem este centro de pertencimento à empresa? Então, liderados que são ouvidos pela organização, eles se tornam mais, eles têm mais esse senso de pertencimento à empresa. Como se tornar esse tipo de líder? Um líder que ouve o seu liderado. É uma pergunta muito pertinente e interessante. A terceira pergunta vai estar dentro do material didático da apostila. Você não precisa procurar na internet. Você abrir sua apostila, você der um Ctrl F, digitar a palavra lá, por exemplo, gestão de talentos, gestão de competências, você vai encontrar direto lá no texto que você precisa. Então, existe alguma teia que liga a gestão de talentos e gestão de competências? Sim ou não? Se sim, explique. Se não, explique. Depois, você vai encontrar também perfeitamente aí na dentro da apostila também a 4ª questão, traça um paralelo entre a gestão de talentos e a gestão de competências, baseando-se na explicação de Chiavenato a respeito da cadeia de valor a partir dos ativos intangíveis da organização. As 4 perguntas são simples. 2 estão, você pode responder de forma como você melhor lhe convier, mas de forma correta, lógico. E a terceira e a 4ª você vai encontrar dentro do seu material didático. A pergunta é a seguinte: quais são as suas competências? O que significa gestão de competências? Outra pergunta: você é competente? Você olha para você e se vê como sendo um aluno competente? Você se vê como um profissional competente? A gestão de competência é uma ferramenta institucional que ela está inserida no mercado de trabalho e você mesmo, de repente, já participou do processo de entrevista, processo seletivo de emprego. Como é que foi? Foi uma entrevista, algumas perguntas foram feitas, alguns tipos de pergunta. Pois bem, hoje em dia, através da gestão de competências, as entrevistas modificaram. Não basta mais você responder perguntas. Você vai ter um estudo de caso, você vai ter uma situação difícil, como você sai daquela situação difícil, qual proposta você pode fazer para poder se desenrolar aquela situação, quais são as suas competências essenciais, quais são os conhecimentos e habilidades que você tem em relação a determinado assunto. E essas perguntas se tornaram recorrentes nas entrevistas de empregos atuais. Então, essa unidade, esse tema, gestão por competência, é um convite a você pensar nessa mudança de modelo de comportamento, de modelo de gestão, nessa mudança do mapa mental do gestor, do empreendedor, entendendo os conceitos principais e como você vai poder utilizar esses conceitos dentro do contexto organizacional e até mesmo na sua própria vida. Se hoje em dia o mercado de trabalho está comunicando que as competências elas são mais valorizadas do que, por exemplo, do que saber simplesmente responder perguntas, do que conceitos, competências são mais valorizadas do que conceitos. Uma coisa é você desenvolver seu intelecto, outra coisa é você desenvolver sua competência.
Então as competências se tornou uma ferramenta fundamental, eficaz para o desenvolvimento organizacional. Ok? Vamos lá. O que é isso aí? A gestão de competência é uma ferramenta institucional que está inserida na forma com a qual a organização gerencia o seu capital humano, ou seja, a forma de sua gestão de pessoas. E lidar com pessoas é um desafio quando uma possível solução para o sucesso um desafio quanto uma possível solução para o sucesso organizacional. Nós entendemos, nós sabemos que por trás de toda a organização, a peça principal é o ente. A peça principal são as pessoas. Um computador não pode fazer o serviço sozinho. Uma máquina não pode fazer o serviço sozinha. Uma mesa não faz serviço por ela própria. Então a peça fundamental de toda a organização ainda é o ente. Ainda são as pessoas. Graças a Deus por isso. Quem tem mercado para nós. Quando a organização não está suficientemente preparada para lidar com as pessoas e não consegue utilizar todo o seu potencial, como a gente viu no começo, a respeito daquele trabalho avaliativo final, onde líderes não estão sabendo como lidar com seus liderados, enquanto Napoleão Bonaparte dizia que líderes são mercadores de esperança, os líderes são aqueles que devem empolgar a equipe, devem incentivar a equipe, devem inspirar a equipe. Como diz James Hunter, o que é a liderança? Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente para os objetivos como sendo para o bem comum. Liderança nada mais é que influência. Então hoje muitos líderes estão pecando nessa influência, ou estão influenciando seus liderados de forma negativa. Isso não é bom para a organização. Isso vai trazer prejuízo para a organização, porque muitos dos liderados às vezes vão desistir, as pessoas têm competências essenciais, podem desistir do trabalho naquela organização por causa de uma má liderança, ou por causa da falta de liderança dos seus líderes. Então, esse é um desafio. Muitas organizações não estão preparadas para lidar com o pessoal, para utilizar todo o potencial de desenvolvimento e realização. Essa gestão de pessoas, essa gestão de competência é uma solução quando a organização desenvolve os meios necessários para dar às pessoas um lugar de destaque no seu negócio, fazendo com que elas se tornem seu ativo mais importante. Então, isso aí foi aqui a Venato, ainda é mais importante. O ativo mais importante da organização é as pessoas. São as pessoas. Então vamos lá. O que é a gestão estratégica de pessoas? Hoje em dia no mercado de trabalho, essa é a área que mais sofre mudança. Falar de gestão de pessoas é falar do componente humano, de cultura, de clima organizacional, de inteligência, de energia, de comportamento, de produtividade. Todos esses elementos sofrem alterações em cada contexto econômico, político, cultural e social. Ainda assim, existem empresas que perguntam: por que investir nas pessoas? As empresas que já investem e as pesquisas acadêmicas respondem que sem as pessoas, por mais que a tecnologia seja inovadora, nada irá funcionar. As pessoas podem colocar o seu talento a favor da organização quando encontrarem motivação para isso. Pessoas querem transformar sonhos em realidade e verem no trabalho oportunidades para isso. As pessoas que irão ditar o tom do fracasso ou sucesso da organização. Pessoas. Eu sou uma pessoa, você é uma pessoa. Eu sou um ser humano, você é um ser humano. A minha organização vai depender do meu empenho, da minha dedicação. Se eu não funcionar bem, se eu não me empenhar, se eu não vestir a camisa, se eu não tiver a ideia de time, de trabalho, de equipe, o que vai acontecer? A organização vai sucumbir. Mas sabe qual é o grande problema? Eu vou sucumbir junto com ela. Então por isso eu preciso me desenvolver, preciso desenvolver minhas competências, preciso desenvolver meu talento, preciso desenvolver minha atitude. Eu preciso ser um profissional proativo, um profissional que corre atrás, que está ali para poder servir, está ali para poder aprender, está ali para poder desenvolver o seu potencial.
As pessoas que fazem a história, as pessoas que ditam as emoções, são as pessoas que têm os saberes, os valores, as crenças delas próprias e as crenças da organização, a cultura organizacional. Ou seja, são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Então a grande vantagem competitiva de toda empresa é o ente, são as pessoas, são os talentos, porque elas se comportam, elas que decidem, elas executam, elas produzem, elas cuidam dos negócios, elas cuidam dos clientes, elas cuidam da empresa. Ok? Segundo Kevenato, houve uma evolução na gestão de pessoas nas organizações. Podemos resumir essa evolução da seguinte forma: relações industriais, a dimensão de